Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo prazer e alegria que temos de celebrar os teus filhos, tua fidelidade, teu amor e misericórdia. Nesse momento, abençoa-nos enquanto haveremos de ler e refletir sobre a tua palavra. Fala-nos desde o céu e chama-nos, ó Deus, a vida que o Senhor deseja para nós, como indivíduos e como igreja. Tudo isso nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias nesse momento, na carta escrita aos Hebreus, capítulo 11, aos Hebreus 11. A partir do versículo de número 8, aos Hebreus 11, a partir do versículo de número 8. Pela fé, Abraão, quando foi chamado a ir para um lugar que havia de receber posteriormente por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra prometida, como em uma terra estranha, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque procuravam uma cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a própria Sara recebeu vigor para conceber descendência, e deu à luz uma criança quando já de idade avançada, porquanto teve por fiel aquele que havia prometido. Por isso também de um, e esse já considerado como quase morto, descenderam tantos como as estrelas dos céus em multidão, e como a areia inumerável da praia. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e foram persuadidos a respeito delas, e abraçaram-nas, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque aqueles que dizem tais coisas declaram abertamente que procuram por um país. E verdadeiramente, se lembrassem daquele país de onde haviam saído, teriam a oportunidade de retornar. Mas agora desejam um país melhor, isto é, um celestial. Por isso também Deus não se envergonha de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé Abraão, quando foi provado, ofereceu a Isaque, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. Dele foi dito: em Isaque será chamada a tua descendência, considerando que Deus era poderoso para levantá-lo até mesmo dentre os mortos, e então também figuradamente ele o recebeu. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú concernente às coisas futuras. Pela fé, Jacó, quando estava próximo da morte, abençoou ambos os filhos de José e adorou, inclinando-se sobre o seu cajado. Pela fé, José, ao morrer, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, quando nasceu, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já crescido, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser afligido com o povo de Deus do que por um período desfrutar do gozo do pecado, considerando a desonra de Cristo como riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa de galardão. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque perseverou como que vendo aquele que está invisível. Podeis assim. Meus irmãos, nós costumamos, nesse período do ano, ter aqui na igreja as conferências anabatistas, nas quais nós celebramos mais um ano de existência desta igreja local e, ao mesmo tempo, nós rememoramos a estrada da qual nós somos partícipes, que nos antecedeu, relacionada à história dos anabatistas. Esse ano nós resolvemos enfatizar mais a nossa igreja, em particular, do que como normalmente fazemos, a história dos anabatistas e suas ênfases doutrinárias, que são também nossas.
de maneira mais teológica. Mas eu gostaria nessa noite de tentar entrecruzar o assunto do anabatismo com o da nossa igreja, para que tivéssemos duas mensagens correndo em paralelo e se tangenciando quando for o momento oportuno. O texto diz aqui que Abraão, pela fé, ouviu o chamado de Deus para sair da sua terra, para sair do meio de sua parentela, para a terra que Deus iria lhe mostrar. E ele, pela fé, obedeceu a esse chamado. Ele saiu da segurança de sua família, de sua terra, para ser um peregrino neste mundo, em direção àquilo que ele não sabia ainda o que haveria de ser. O que o levou a esta obediência foi a confiança em Deus, na fidelidade de Deus. Foi fé porque ele saiu sem saber, saiu sem ver para onde ia sequer. Saiu simplesmente porque apegou-se à palavra de Deus, confiando na fidelidade daquele que lhe fizera as promessas. O texto vai seguir dizendo que de Abraão veio Isaac, depois Jacó, como Deus foi fiel a Isaac, Deus foi fiel a Jacó. Fala também de José, através de quem Deus preservou os filhos de Jacó, que poderiam ter padecido de fome, mas Deus fez com que a preeminência de José no Egito os socorresse, apesar de por eles ter sido maltratado. E vai chegar até, na leitura que fizemos, Moisés, aquele por intermédio de quem a nação de Israel propriamente se organizou como um povo e foi destinatário da lei de Deus, de seus estatutos, comandamentos e promessas. E peregrinou no deserto em direção à terra que enfim Deus havia prometido a Abraão, e nela a nação foi introduzida depois de Moisés pela liderança de Josué. E a promessa ainda era mais ampla, porque Deus dissera que de Abraão viria também o Messias, o Salvador. E esta profecia em particular cumpriu-se na pessoa de Jesus Cristo, que veio da linhagem de Abraão. O que fez a nação de Israel sobreviver, irmãos, foi a promessa. Abraão, como eu disse, ficou deslocado, longe de sua família e parentela. Ficou peregrinando. Mas o que deu coesão à sua família para não assimilar os costumes pagãos dos povos por onde peregrinavam, o que deu a esta nação um sentimento de unidade para ela gemer como um povo em voz uníssona no Egito, sob a escravidão, desejando de Deus um libertador. O que tem garantido a Israel até hoje essa unidade, quando os povos foram espalhados em batalhas e perderam a sua identidade, foram assimilados por outros povos e culturas, e desde os tempos bíblicos até hoje a nação de Israel preserva sua identidade, o judeu preserva sua identidade. O que os une, por certo, não é alguma coisa que lhes está no sangue, que faz com que tenham essa unidade, mas é a promessa de Deus a Abraão. O que garante a eles a unidade, a coesão, é que todos estão vinculados a esta promessa pela qual eles sabem ser um povo especial, um povo para o qual Deus reservou propósitos especiais. E de semelhante modo, a igreja de Jesus Cristo como um todo, ela tem a sua preservação ao longo da história através de uma promessa. Uma promessa que foi feita na chamada Grande Comissão. Jesus disse assim aos seus discípulos: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
E aí está a promessa: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós temos que fazer uma leitura exegética desse texto. Em certo sentido, Jesus está com todos os crentes, mesmo aqueles que possam ter algum equívoco doutrinário, com todas as igrejas onde existem salvos, todas as comunidades onde há pessoas salvas, ainda que lá possam existir alguns equívocos doutrinários. Há aquela passagem onde Jesus diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu no meio deles. E Jesus está no coração de todo salvo. Mas a promessa contida na grande comissão é diferente, porque Jesus está dando uma ordem para que os discípulos ganhem almas, os tragam ao batismo adulto voluntário sob confissão de fé, e depois que os discípulos possam a eles ensinar tudo o que Jesus ordenou. Então Jesus está comissionando não apenas para evangelizar e batizar, mas para preservar a integralidade dos seus ensinos. Isso é muito valorizado na Bíblia. Jesus disse que o Espírito Santo viria para guiar os discípulos a toda a verdade, a integralidade. Nós podemos perceber o uso da palavra sã doutrina ao longo do Novo Testamento, uma doutrina que não tem partes doentes, que é um todo que está preservado. Nós inclusive percebemos que, ao contrário da teologia sistemática, que usa a palavra doutrinas no plural, a Bíblia usa a palavra doutrina no singular. Guardar a doutrina, seguir a doutrina, a sã doutrina. Quando a Bíblia fala em doutrina usando o plural, está falando das heresias, doutrinas várias e estranhas. Nossa teologia sistemática tem uma linguagem própria que distingue-se do uso bíblico e fala lá doutrina de Deus, doutrina disso, doutrina daquilo, mas a Bíblia tem uma sã doutrina, um depósito integral da verdade deixada por Jesus Cristo e propagada pelos seus apóstolos. Então, ali em Mateus, quando Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, essa não é a promessa que ele está fazendo a todos os crentes ou a todas as comunidades cristãs, mas aquela comunidade que manteve a fidelidade para fazer discípulos, batizar e ensinar tudo, a integralidade da sã doutrina que Jesus deixou. Aí Jesus está dizendo: e eis que estou convosco quem? Com os que estão fazendo discípulos, batizando e ensinando tudo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa promessa de Jesus é não apenas confortante, mas ela prova que nunca deixará de haver no mundo igrejas que cumprirão este papel. Porque se porventura houvesse algum tempo de lacuna em que igrejas com essa fidelidade não existissem, então nesse momento Jesus não estaria com alguma igreja. E ele disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então sempre existirá, por maior que seja a apostasia, comunidades remanescentes que manterão a fidelidade daquilo que o Senhor nos deixou, da fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Note, de uma vez para sempre. Se ela fosse perdida no caminho, teria que ser entregue de novo, mas foi entregue de uma vez para sempre. Porque por mais que se pense em algum momento que tenha desaparecido a verdade, se encontrará, talvez numa caverna ou no meio dos matos, algum grupo que ainda vai estar mantendo a tocha de Deus. E nós cremos nisso. Nós cremos que ao longo do tempo Deus preservou comunidades fiéis, e não foi a igreja romana como ela se auto-interpreta. No século IV, quando Constantino, imperador de Roma, ele se disse cristão e a igreja acomodou-se na estrutura do império, perdendo sua identidade, já havia um grupo dos donatistas que mantinha a fidelidade, que viera dos montanistas, que nos séculos 2 e 3 mantiveram a fidelidade. Quando durante a perseguição muitos tinham negado a fé, pastores inclusive, e retornaram aos seus púlpitos
como pseudo-cristãos, e os montanistas não aceitaram isso. Nós temos depois, ao longo da Idade Média, os paulicianos, os albigenses evangélicos, os valdenses, os arnaldistas. No século XVI entendemos terem sido aqueles que foram chamados de anabatistas ou de radicais. Então, ao longo do tempo, Deus tem preservado a sua igreja. Deus tem garantido a existência de um povo fiel, a integralidade da sua mensagem. E nós, meus irmãos, acreditamos que esta promessa que dá vida à igreja, dá ímpeto à igreja, dá unidade à igreja remanescente. Essa promessa de Deus, assim como a promessa de Abraão, ou a promessa que Deus fez a Abraão, é o que tem garantido a continuidade da nação de Israel. Quando esta igreja, agora a igreja local, começou, eu tinha 17 anos de idade. Eu me converti aos 14 anos, e com 15 eu comecei a pregar. Quando começamos aqui, eu tinha 17 anos, eu já tinha fundado 3 congregações. Essas congregações hoje são grandes igrejas. E naquele tempo eu era um evangelista. Eu abria trabalhos, juntava o povo, formava uma congregação e entregava a um pastor. Com pouca idade eu fazia isso. Deus me abençoou com uma maturidade precoce, com um discernimento para valorizar a obra de Deus e colocá-la em primeiro lugar na minha vida com tão pouca idade. E fiz isso por 3 vezes. Mas chegou um momento que percebi que eu formava congregações, passava para igrejas, e essas igrejas, elas iam modificando com o passar do tempo aquilo em que criam, indo numa direção contrária à palavra de Deus, e o trabalho que eu havia feito e passado a elas, de certa maneira, era prejudicado pela má orientação. E então, quando eu tinha 17 anos, eu estava lendo o Gênesis, e Deus falou-me pelo texto em que fala a Abraão: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Quando eu li esse texto, o Espírito Santo falou ao meu coração. Ele disse: Glauco, sai da denominação que tu estás, onde eu já estava sendo hostilizado, porque muito liberalismo tinha entrado e eu não concordava com aquilo. Mas sempre até as minhas discordâncias foram colocadas de forma muito polida e educada. Enquanto eu estava lá, eu estava sob a autoridade e jamais a desafiaria, mas externava minhas opiniões com educação e respeito. Mas quando eu ouvi esse texto, eu entendi: essa é a hora. É a hora de sair. E agora começar alguma coisa que possa dar continuidade à verdade, que possa garantir fidelidade à Bíblia. E foi através desse versículo pelo qual Deus falou a Abraão que eu deixei tudo para trás para vir começar essa congregação. Alguém disse: pastor, tinha gente com você? Tinha algumas pessoas da minha família. Éramos 4 pessoas. E ali em cima, numa casinha que um amigo meu conseguiu, e a pessoa nem crente era, e cedeu o espaço, nós começamos a fazer os cultos. E Jesus começou a salvar vidas e salvar vidas. Geralmente se convertiam os da minha mesma idade. E os pastores por aí afora diziam: a igreja dos meninos. Onde é que esses meninos aí vão para frente? Mas, meus irmãos, os meninos eram fervorosos. Os meninos evangelizavam. Os meninos oravam e ganhavam almas. E Deus nos abençoou. Eu naquele tempo não tinha recurso nenhum. Entrei logo em seguida na universidade para ser aluno. Não ganhava nada ainda. E nós fazíamos inúmeras coisas para obter recursos, comprar uma cadeira, alguma coisinha, tudo muito improvisado. Quando saímos do lugar em que estávamos e fomos para outro canto, foi dessa maneira. Nós não tínhamos dinheiro para pagar o aluguel em outro lugar, e o pessoal da casa em que estávamos
nos queria lá, mas os vizinhos não nos queriam, porque diziam que a gente fazia barulho demais. E olha que era bem pouquinha gente. E um irmão chegou para mim de outra igreja e ele disse: pastor Glauco, eu tive um sonho. Eu sonhei com a construção do templo de Salomão. E eu sonhei que eu destinava alguma coisa para a construção do templo de Salomão. E eu entendi quando acordei que eu deveria vir aqui dizer para o pastor que todo mês eu vou dar a quantia X para ajudar vocês. Nós já não podíamos mais ficar na casinha onde estávamos. E o dinheiro que ele dava era o dinheiro contado para nós alugarmos um outro lugar aqui na Pio Pessoa, para onde nós fomos. E Deus foi estando conosco a cada passo da jornada. E é isso que tem nos dado unidade, irmãos. É o desejo de manter a sã doutrina. Eu sempre dizia e digo ainda: a nossa razão de existir é ser uma luz que não se apaga. Nossa razão de existir é ser um abrigo para aqueles que amam a Deus e querem servi-lo com fidelidade. Se fôssemos para ser mais uma igreja, se fosse para que nos tornássemos uma entre outras, eu preferia me unir a outras e levar todo mundo para lá e a gente acabar. Mas a razão de nós existirmos é para que os fiéis encontrem um lugar em que abrigar-se. As pessoas que querem levar as coisas de Deus a sério possam ter um lugar para ir. Os nossos pastores todos trabalham na vida secular, recebem alguma ajuda de curso da igreja, mas trabalham na vida secular. E esse é um conselho que nós damos, embora não seja uma ordem. É possível que um pastor viva inteiramente da obra, mas esse é um conselho que nós damos para que nenhum venha titubear quanto a esse propósito, porque dependa da igreja, para que todos possam pregar a verdade sem temor. Se for o caso, eles não vão passar fome. Todos estão aqui para servir, para anunciar o evangelho livremente, sem embaraço. Nós não estamos à procura de números, irmãos. Se tivéssemos à procura de números, eu lhes garanto, nós já seríamos uma das maiores igrejas daqui de Fortaleza. Mas a nossa preocupação é com a fidelidade a Deus. E essa promessa é que nos tem mantido unidos. E alguém diz: pastor, por que o nome é Moriá? Quando nós fomos decidir o nome, nós pensamos na história de Abraão, lá no Monte Moriá, quando levou seu filho em sacrifício, porque ele levou o filho a quem amava. Ele esteve ali disposto a sacrificar o seu filho, a quem ele devotava todos os seus afetos, mas para fazer a vontade de Deus. E quando começamos, fizemos um pacto entre nós. O pacto foi esse: pode acontecer qualquer coisa, nós não vamos abrir. Nós não vamos mudar aquilo que Deus nos deixou. Nós não vamos nos adaptar, nós não vamos nos amoldar ao mundo. Esse é o pacto. Nós vamos estar dispostos a qualquer sacrifício para que a verdade de Deus seja conservada. E com este pacto veio. Nos alegram é que pessoas que visitaram essa igreja há muitos anos atrás, de repente vêm aqui a Fortaleza, estão morando em outro estado, vêm aqui para o culto, aí diz: pastor, é incrível. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Os irmãos se encontram com pessoas por aí e alguém diz: e como é que está a igreja de vocês? Já mudou? Ainda é daquele jeito, bem radical, bem firme? E eles perguntam na expectativa de ouvir que alguma coisa mudou. E os irmãos com prazer dizem: não, nós não mudamos. É a mesma fé, é a mesma convicção, é o mesmo compromisso com Deus. Mas quando Abraão saiu da sua terra, ele, embora tivesse fé para sair de onde estava, precisava ao longo do percurso aperfeiçoar a sua fé. E quando nós começamos, embora com fé na promessa de Deus, não quer dizer que éramos perfeitos, nós estamos ainda sendo aperfeiçoados. Deus nos está ensinando, muitas vezes, não na doutrina, que nunca mudamos, mas nas nossas decisões, nos nossos cálculos, nós nos equivocamos.
Mas Deus foi misericordioso, amoroso conosco, nos reorientou, nos redirecionou. Nós estamos num processo de aprendizagem, nós estamos num processo de crescimento, e Abraão passou por esse processo de crescimento. Quando Abraão saiu da sua terra para a terra que Deus ia mostrar, andando entre outros lugares, ele chegou em um que ele pensou: bem, Sara, minha esposa, é uma mulher bonita. Se souberem que ela é minha esposa, vão me matar e vão tomá-la como mulher. Então vou dizer que ela é minha irmã, porque de fato ela era meia irmã dele. E Abraão disse que ela era sua irmã, não informou que era sua esposa. E o rei achou que estava livre para ficar com Sara, quase que a tomou, forçadamente talvez, mas Deus lhe falou em sonho ao rei: não toma esta mulher, não faz nada com ela. E Deus revelou em sonho que ela era a esposa de Abraão, e o próprio rei disse: como é que tu fizeste isso? Como é que tu expuseste tua mulher desta maneira para comigo? Eu poderia ter feito um mal a ela, poderia ter pecado com ela. Mas Abraão disse: é porque eu tive medo de que tu viesses a me matar para ficar com ela, sabendo que eu era seu esposo. Mas o homem, com a orientação de Deus que lhe veio em sonho, conseguiu, antes que o mal acontecesse, ser informado dos fatos, e disse a Abraão que ele nem deveria ter feito aquilo. Abraão naquele momento aprendeu uma lição. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Talvez alguém diga: bem, Abraão foi muito machista, expôs a mulher dele, é isso daí. Mas eu quero dizer uma coisa: Sara deve ter combinado com Abraão isso. Abraão não fez isso sozinho, ela também concordou. E eles não fizeram egoisticamente, irmãos, eles fizeram pensando na promessa de Deus. Era como se Abraão dissesse: bem, se este homem me matar para ficar contigo, a promessa que Deus me fez de me guiar a uma outra terra não se cumpre, porque eu ainda não encontrei, serei morto antes que ela se concretize. Então vamos ajudar Deus a cumprir a promessa. Não era um raciocínio egoísta: bem, eu quero escapar, nem que minha mulher sofra alguma coisa. Não era um raciocínio assim. Eles estavam pensando na promessa de Deus, sendo que esqueceram que fiel é aquele que chama, o qual também o fará. Ele saiu crendo em Deus, mas achou que no projeto ele era um parceiro de Deus. Usou um raciocínio lógico, usou uma estratégia de sobrevivência que fazia sentido para corroborar com o que Deus havia dito. Mas ele tinha que aprender tudo sobre Deus. A sua família, de onde ele saíra, a terra de onde ele saíra, era pagã e cultuava outros deuses. Abraão já sabia que Deus era fiel, mas ainda não sabia o quanto Deus era fiel. E ali ele foi repreendido, já aprendeu uma lição. Depois, Abraão foi envelhecendo, Sara era estéril, não tinham filhos, e começaram a pensar: bem, Deus disse que em minha descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas. Até agora nenhum filho nasceu, então eu acho que Deus quer que a gente use também a nossa participação, nossa estratégia lógica. O que nós vamos fazer? A própria Sara pegou Agar, que era sua escrava, e disse: tem relação sexual com a minha escrava, gera um filho com ela, para que a promessa se cumpra. Mais uma vez quiseram ajudar a Deus. Não era um raciocínio baseado na promiscuidade, na ingenuidade. E lembre-se que eles não tinham ainda a revelação escrita, como nós temos hoje, para nos guiar, todo um código moral, como a lei. Eles tinham apenas aquilo que Deus lhes havia dito. Então resolveram ajudar a Deus mais uma vez. E não foi bom. Abraão teve um filho com Agar, sim, Ismael, que até hoje é um embaraço para Israel, porque de Ismael vieram os árabes, que hoje são os islâmicos, que estão perturbando a nação de Israel.
No final, Agar tornou-se uma pessoa que insultava Sara, desdenhava de Sara depois que teve um filho, porque ela não tivera nenhum filho, e Agar teve que ser despedida. Mas no final Deus apareceu dizendo que Sara teria um filho. A própria Sara riu, porque achou inconcebível que ela, estéril já com uma certa idade, Abraão, um homem, como diz a Bíblia, amortecido, poderiam ter filhos. Mas o nosso Deus é fiel às suas promessas. Note, irmãos, nós não precisamos ajudar a Deus, nós precisamos só depender dele, seguir os passos. Não confunda-se com a demora de Deus, porque ele pode demorar, mas ele vai fazer o que diz. O que levava Abraão a precipitações era a demora, e ele queria ajudar a Deus. Mas espere, que Deus vai fazer, e muitas vezes Deus faz quando é mais difícil imaginarmos que ele possa fazer, para que a glória não seja nossa, seja dele. Deus deixou Abraão ficar mais velho, Deus deixou Sara prolongar-se na esterilidade e na velhice, deixou ficar mais difícil, para que a glória seja de Deus e não do homem. Aleluia. De onde Abraão saiu, pastor? De Ur dos Caldeus, que seria depois a grande Babilônia. Saiu da Babilônia. De onde os anabatistas saíram? Saíram da grande massa da cristandade depois que ela se babilonizou. Quando a grande massa da cristandade se aliou ao Império Romano, buscando proteção, buscando confundir o pastorado com um cargo público. Quando as igrejas ficaram dentro do guarda-chuva do império, o remanescente fiel diz: vocês podem ir, nós não. Ali surgia a grande Babilônia, o catolicismo romano, mas os fiéis ficaram de fora. Sai dela, sai dela. Deus disse a Abraão: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela. Inclusive, quando Abraão foi procurar uma noiva para Isaac, ele disse: olha, vamos lá na minha terra atrás de uma pessoa que vem aqui para ficar com Isaac. Aí o servo de Abraão disse: Senhor, e se ela não quiser vir? Ele disse: também meu filho não vai. De lá eu saí, para lá eu não volto. Aleluia. Por isso que nós não temos adesão ao movimento ecumênico com Roma. Nós não temos volta para Roma. Nós não caímos no encanto da sereia, nem no discurso do ecumenismo. A ordem está lá no Apocalipse: sai dela, povo meu, para não serdes participantes dos seus flagelos, nem cúmplices dos seus pecados. E a época em que nós começamos, estávamos saindo de uma situação babilônica, para que pudéssemos constituir uma igreja que pudesse manter fidelidade a Deus. Quando Abraão levou seu filho Isaac a sacrifício, nós temos ali também muitas lições interessantes, irmãos. Ali foi quando a fé de Abraão se aperfeiçoou. Note, ele saiu da terra, depois ele quis, por estratégia, ganhar passagem para ir à procura da terra que Deus lhe mostrara, e expôs Sara a uma situação difícil. Depois viu que foi um equívoco. Ele depois tentou ajudar Deus, gerando um filho, não por via do seu casamento legítimo, sofreu as repreensões dos fatos, finalmente veio o filho que Deus prometera. Agora Abraão já tinha aprendido, com todo esse percurso Abraão já tinha aprendido. E exatamente porque ele já tinha aprendido, ele estava preparado para obedecer o mandamento mais difícil, para passar pela prova de fé mais difícil. Deus é bom, irmãos. Ele não coloca a prova que não podemos suportar. Ele nos prepara para o momento adequado de uma prova mais difícil. Deus disse a Abraão: Abraão, tu já tem motivo aí para conhecer que eu sou fiel. Já errou, já bateu a cabeça na parede, já viu que os teus estratagemas não eram necessários, que eu posso fazer o que digo. Agora eu te digo uma coisa: leva esse teu filho num dos montes da terra de Moriá e me oferece esse teu filho em sacrifício.
Meus irmãos, essa ordem de Deus era ilógica. Qual era a promessa de Deus? De que Deus daria a Abraão uma grande descendência através de Isaac. E agora Deus estava mandando Abraão sacrificar Isaac antes que Isaac tivesse se casado e tido filho. A ordem era contra a promessa. Agora era preciso muita fé. Abraão não falou com Sara, porque Sara jamais entenderia. Este tipo de mandamento, irmãos, somente quem o ouviu poderia entender que foi Deus que deu. Se Abraão falasse para Sara, sem que Deus tivesse falado para Sara, Sara ia dizer: não, foi Deus que falou contigo não. Está doido, está louco. É inadmissível isso. Então Abraão teve que guardar silêncio. Tudo que ele fazia era em parceria com Sara, mas agora ele tinha que fazer sozinho. Não podia conversar com ninguém. Quando ele vai com o seu servo subindo o monte Moriá, numa certa altura do caminho, ele diz ao seu servo: olha, eu sigo com o menino adiante, porque o seu servo não poderia saber, senão iria segurá-lo, dizendo: esse velho está ficando gaga, eu vou segurá-lo aqui, não vou deixar ele fazer isso. Ele não poderia dizer nada ao seu servo. Abraão, irmãos, estava tão preparado para crer em Deus naquele momento, que o texto aqui de Hebreus diz que ele disse: eu vou sacrificar Isaac, e eu creio que Deus é poderoso para depois ressuscitá-lo e cumprir a promessa. Deus não manda nada absurdo. Se ele disse que no Isaac vai me dar descendência, e se ele está mandando que eu sacrifique Isaac, então ele levantou essa hipótese. Nem foi o que aconteceu, mas ele levantou essa hipótese, conforme Hebreus: eu vou sacrificá-lo e Deus vai fazer eu ressuscitar. É assim. E ele disse assim para o servo dele: você fica aqui, que eu volto com o menino e nós voltaremos. Nós voltaremos, porque ele cria que Deus iria fazer algo lá em cima do monte. E o filósofo dinamarquês Kierkegaard, com um profundo conhecimento da psicologia humana, vai colocando o que passaria pela imaginação de qualquer um de nós. Imagine só o seu filho único, a quem você ama. O outro já havia sido despedido. Esse era o filho da velhice, esse era o filho da promessa. Abraão tinha para com ele o sentimento não somente de pai, mas de avô. Isaac ia na frente levando aquelas coisas para um sacrifício que ele imaginava ser de um animal. E você imagina Abraão sem poder ter conversado com a esposa, sem conversar com o seu servo, sozinho, aguentar tudo aquilo ali na solidão, e olhando para o filho ali na frente, e imaginando que quando chegasse lá no topo, fosse descer o cutelo sobre o próprio filho. Imagine quantas hesitações, imagine quantos pensamentos, quanta tensão, quanta dor no meio do caminho. E Isaac disse: pai, cadê o cordeiro? E Abraão disse: meu filho, Deus proveu! Assim o cordeiro. Aleluia! Naquele momento eu creio que Abraão teve uma inspiração profética e já começou a ter uma revelação de que o assunto não era ressurreição, era substituição. Alguém morreria, um cordeiro morreria no lugar de seu filho. Mas Abraão foi conforme o mandamento de Deus, levou Isaac para o monte, levou para o altar do sacrifício. E na hora que ele levantou o cutelo, o anjo o deteve e disse: não temas, não faças mal ao teu filho. Agora sei que tu amas a Deus. Nessa hora, irmãos, eu acredito que Isaac não teve trauma nenhum. Ele deveria estar vendado. O pai deve ter dito muita coisa para ele: olha, você vai ficar vendado aqui, é uma brincadeira. Ele não viu nada. Enquanto Abraão estava para descer o cutelo, foi detido, apareceu entre os arbustos, enganchado, um cordeiro. Como é que aquele cordeiro subiu aquele monte? Como é que ele escalou? Mas Deus proverá! Assim o cordeiro. E Abraão sacrificou o cordeiro no lugar de Isaac naquele momento. Meus irmãos, aquele cordeiro é um tipo de Jesus, é um tipo do Senhor Jesus. E eu quero lhes dizer uma coisa: no Velho Testamento só um homem foi chamado por essa expressão, amigo de Deus: Abraão. A Bíblia diz: e Abraão
foi chamado amigo de Deus, está lá em Tiago. O que é um amigo? É aquele com quem você compartilha as coisas mais íntimas. Um amigo é aquele que você toma por confidente, é aquele que sente a sua dor e suas emoções. Pois Deus, irmãos, não apenas quis que Abraão soubesse o propósito dele de enviar Jesus futuramente, Deus queria que Abraão sentisse o que ele ia sentir. Deus compartilhou a dor de entregar o seu filho no futuro com Abraão, para Abraão participar. Abraão ali tornou-se mais íntimo de Deus do que qualquer um. Ele não apenas conheceu o projeto de Deus, ele conheceu o coração de Deus. Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, antes avisou Abraão, ele disse: ocultarei eu alguma coisa ao meu servo Abraão? Aleluia! Meus irmãos, no Novo Testamento nós todos temos a posição de Abraão, não só porque em Gálatas somos chamados filhos de Abraão pela fé, mas porque nos Evangelhos Jesus diz: eu não vos chamo mais de servos, mas eu vos chamo de amigos, porque o servo não sabe o que o Senhor vai fazer, mas tudo que eu faço eu vos dou a conhecer. Jesus levou os discípulos no Getsemane para compartilharem sua dor. Jesus disse: muito desejo comer convosco essa Páscoa. Jesus disse: vou preparar um lugar e depois virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Jesus é amigo da gente, irmão. E nós, diz o apóstolo Paulo, cumprimos as aflições de Cristo. Quando somos perseguidos por amor a Ele, nós não estamos apenas sofrendo por Ele, estamos sofrendo com Ele, nos conformando com Ele na sua morte. Por isso Paulo diz: eu tenho a prazer nas aflições por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu participo da sua dor, da sua crucificação, da sua rejeição, eu também participo da sua glória, da ressurreição. E Abraão foi chamado amigo de Deus. O Monte Moriá é o monte do sacrifício, acima de tudo, do sacrifício substitutivo. A mensagem de Moriá é a mensagem evangelística, é a mensagem de que você deveria ter morrido, mas alguém morreu por você. Quando a Bíblia diz que o Deus de Moriá é o Senhor que proverá, é o Senhor que provê, muitas vezes tomamos essa expressão, Jeová Jiré, Deus proverá, Deus que provê, para falar de Deus dar provisões terrenas, humanas, materiais. Mas se você vê o contexto lá, acima de tudo, a provisão mencionada era um animal para morrer no lugar de Isaac. A suprema provisão de Deus foi Cristo, que morreu por nós, que levou os nossos pecados, que fez maldição por nós, que levou os nossos pecados em seu corpo ao madeiro. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Lá naquela cruz ele disse: Pai, está consumado. E o seu sangue é que nos purifica de todo pecado. Se o homem se arrepender, a mulher se arrepender de suas transgressões e pecados, e sem confiar em si mesmo, confiar apenas em Jesus, note que Abraão se deu mal toda a vida que ele quis corroborar com as obras a sua fé. Toda vez que ele tentou complementar sua fé com suas obras, deu errado. A salvação não é por fé e obras. Não é metade alguma coisa que Deus faz, outra metade você. É uma obra inteiramente de Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entrega a tua vida a Jesus, confia nele, que ele pode perdoar os teus pecados, mudar o teu coração, escrever o teu nome no céu, pôr o Espírito Santo dentro de ti, por fazer filho, te sustentar na jornada, te guardar no caminho e tirar a pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não veio de vós, é dom de Deus, não veio das obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se orgulhe. Interessante, irmãos, que foi no Monte Moriá onde o templo de Salomão foi construído. A igreja representada no templo de Salomão, porque agora ela é o templo de Deus, e quando falamos de igreja agora não é prédio,
É um tempo do qual todos nós somos pedras vivas, como diz Pedro. Este templo para a morada de Deus no Espírito está construído sobre Moriá, no sentido de estar construído sobre o evento da cruz, sobre a substituição de Cristo. A obra de Jesus lá na cruz é o fundamento da igreja, no sentido universal, não só dessa igreja em particular, no sentido da igreja universal. Por isso Moriá é tão importante para nós, tem um sentido tão amplo para a nossa história. Mas Moriá também é o lugar da renúncia e do sacrifício. Foi lá onde Abraão esteve disposto a pagar um preço muito alto para obedecer a Deus. Aleluia, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas aquele que segue a Jesus está disposto a tudo por Ele. Tem que perder para ganhar. Que amar pai e mãe mais do que a mim, disse Jesus, não é digno de mim. Paulo disse: se alguém tem de se gloriar na carne, muito mais eu, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, aprendi aos pés de Gamaliel, fariseu, quanto à lei considerada irrepreensível, mas considerei tudo isso como nada para ganhar a Cristo. Os discípulos disseram: Senhor, renunciamos tudo para te seguir, o que temos? Jesus disse: nesse mundo 100 vezes mais, do porvir a vida eterna. Aleluia. Jesus deve ser o Senhor absoluto das nossas vidas. Interessante que a palavra Moriá quer dizer visão, exatamente porque aquelas terras de Moriá eram terras montanhosas que permitiam se ver as coisas bem amplamente. Ou seja, é preciso você subir até a cruz, é preciso você renunciar o eu, para você enxergar com clareza o plano de Deus. Aleluia. Tem um crente aí gemendo: pastor, minha vida está tão errada, é tanta tribulação, é tanta angústia, eu estou tão para baixo. E um monte que quando ele chegar lá, ele vai dizer: ih, essa tribulação minha era leve e momentânea, comparada com a glória do porvir que eu estou vendo agora. Aleluia. O crente que transgride é disciplinado pelo Senhor, aí geme e se lamenta, mas quando ele subir no monte, ele vai dizer: Senhor, tua vara e teu cajado me consolam. Que coisa boa é ser disciplinado. Se eu não apanhasse, já tinha saído do caminho. Mas o Senhor açoita todo aquele que recebe por filho. O Senhor corrige e repreende para guardar, para preservar. É preciso ver de cima, é preciso ver do alto, ver da terra de Moriá. E chegamos aqui a Moisés, que veio muitos anos depois. Moisés é uma figura também importante, porque Moisés, irmãos, ele era filho da filha de Faraó. Ele, em determinado momento, até por uma coisa meio instintiva, se solidarizou com a nação de Israel, viu que aquele era o seu povo, entendeu que aquele era o seu povo. Moisés poderia ter, através da política, pensado em libertar o povo, com uma estratégia, a semelhança lá de Abraão, que montou muitas estratégias. Ele poderia pensar: bem, eu sou filho da filha de Faraó, daqui a pouco o Faraó morre, pode ser que eu herde o trono, aí eu liberto a nação de Israel. Ele poderia ter pensado estrategicamente, mas o caminho de Deus é o mais difícil, irmãos. É o mais difícil. Quando a nação de Israel saiu do Egito, a Bíblia diz que Deus levou pelo caminho mais duro e difícil. Tinha um mais fácil, mas Deus pensou: se for pelo mais fácil, na hora que eles tiverem alguma dificuldade, eles voltam correndo para o Egito, porque é fácil de voltar. Eu vou levar por um que eles vão querer voltar, mas quando olhar para trás e ver a dificuldade para voltar, eles não vão conseguir, que é melhor. O diabo quis oferecer o caminho mais fácil para Jesus: eu te dou todos os reinos da terra, se prostrado me adorares. Jesus veio para tirar tudo que era do diabo. O diabo estava oferecendo liberalmente tudo que Jesus veio tomar dele, mas Jesus não queria tomar só com uma ajoelhada, não. Jesus queria tomar com a cruz. Aleluia. Queria saquear o diabo na cruz. Aleluia. Aleluia. Não quer o caminho fácil, não, meu irmão. Quer o caminho de Deus. E Moisés deixou tudo, preferiu
deixar de ser chamado filho da filha de Faraó, todo o seu prestígio, toda a sua vida palaciana, a sua vida na corte, e se uniu àquele povinho. E se uniu àquele povo bem simples. Escolher Jesus é escolher um povo. Ninguém queira ter Jesus por cabeça se não amar o corpo. Ninguém diga eu amo Jesus, mas eu sou um desigrejado. Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos, diz João. O crente ama a igreja. Escolher Jesus é escolher um povo. Eu escolho sofrer com este povo. Eu escolho ser perseguido com este povo. E a Bíblia vai entender isso. A igreja de Jesus não é a igreja que persegue, é a igreja que é perseguida. A igreja de Jesus é aquela que deixa um rastro na história de sangue, mas não é dos outros, é dela. A igreja de Jesus é aquela que diz que somos bem-aventurados, como diz o Senhor, quando nos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra nós por sua causa. Neste momento devemos nos alegrar e exultar, porque grande é o nosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de nós. E ele se uniu àquele povo, diz aqui, considerando a desonra de Cristo como riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa do galardão, e pela fé deixou o Egito, não temendo ainda do rei, porque perseverou como que vendo aquele que está invisível. Não foi nada que ele viu que o guiou, não, porque lá quando ele saiu com o povo, ele não viu terra prometida. Aliás, só teve uma visão panorâmica, sem nunca ter entrado nela. Ele viu o palácio, ele viu a grandeza de Faraó com esses olhos, mas o que ele viu com os olhos da fé foi que ele deu coragem e firmeza. Você que está aqui, ame este povo, ame a igreja que Jesus comprou com o seu sangue, e vamos seguir juntos nesse mundo hostil. Que Deus nos dê graça para sermos perseverantes, ajudarmos os irmãos de outras igrejas no caminho, orarmos por eles e trazermos a eles para orarem conosco e por nós. Mas vamos seguir com este povo, com o povo de Deus, até chegar no céu. Não importa se aqui não temos prestígio, glória terrena, nada disso. A graça do Senhor nos basta. Maior é quem está em nós do que o que está no mundo. O nosso descanso não é aqui. Enquanto este homem exterior se corrompe, o interior se renova dia após dia. Aleluia. Ainda que andemos no vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Não importam as circunstâncias, o que importa é o autor e consumador da nossa fé. Vamos olhar para Jesus, porque Ele está às portas, porque a trombeta está para soar, e vamos ser encontrados por Ele, trabalhando na sua seara, vivendo uma vida santa. Não invista os seus afetos nesse mundo, não invista num banco que já faliu, não se matricule no colégio que vai fechar. Tenha a visão do céu, porque este mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. Os céus e a terra passarão, disse o Senhor, mas as minhas palavras não hão de passar. Não atentemos nas coisas que se veem, porque são temporais, mas nas que se não veem, porque elas são eternas. Ore para Jesus, se agarre a Ele, porque Ele é fiel para fazer tudo quanto prometeu. Vamos ficar de pé. Soberano e altíssimo Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela Tua palavra poderosa, reveladora, Senhor, de Teu plano, de Teu propósito, de Teu amor incondicional. Aleluia. Ó meu Deus, te louvamos pela revelação do Evangelho, que noticia que Jesus padeceu por nós e ganhou-nos o céu.
Que o Senhor transforma vidas daqueles que creem e lhe rendem no coração. Que o Senhor, meu Deus, perdoa pecados por seu sangue, coloca pessoas na estrada do céu e as preserva na retidão do caminho. Que pessoas hoje aqui, Senhor, sem que confiem em si próprias ou calculem, ó meu Deus, o que possa mudar em suas vidas como se delas dependesse qualquer mudança. Que essas pessoas, meu Deus, deixem de olhar para si e olhem para Jesus e confiem nele, para lhes mudar o caminho, mudar a rota, transformar o coração, perdoar pecados, levá-las para o céu. Que se lancem aos seus braços, ó Pai, e confiar em suas vidas, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nessa noite eu gostaria de perguntar se há alguém nesse lugar que diz: pastor, eu não sou crente, eu não tenho certeza da minha salvação, eu nunca entreguei a minha vida a Jesus num ato resoluto e definido, mas nessa noite eu quero dizer a Jesus: Senhor, eu estou arrependido, eu estou arrependida de minhas transgressões, e eu quero que o Senhor entre no meu coração, mude a minha vida, perdoe os meus pecados. Eu quero sair daqui sabendo, pelo testemunho do Espírito Santo em meu íntimo, que meus pecados foram levados, que a paz do céu entrou no meu coração, que o meu nome está escrito no céu. Você quer tomar essa decisão nessa noite? Onde você estiver, levante a sua mão e nós vamos orar por você. Se houver alguém hoje aqui, quem sabe alguém que está desviado do caminho do Senhor, você já ouviu, você já esteve em alguma igreja, mas você está afastado, está longe, você quer se reconciliar com Deus, levante a sua mão como eu estou fazendo aqui no meu lugar, e nós vamos orar por você. Se houver alguém deste recinto que precisa tomar essa decisão, que quer tomar essa decisão hoje aqui, faça como eu aqui no meu lugar estou a fazer, levante sua mão, nós vamos orar por tua vida nessa hora.